Bom dia, pessoal! Bom dia! Hoje nós estamos aqui e nós vamos recapitular sobre a nossa aula do componente curricular Química e Tecnosciência, tá? Na aula anterior, nós trabalhamos com alimentação e exercícios, que é a aula 4, e essa aula ela tem relação com a termoquímica. Então, primeiramente eu vou fazer uma retomada com vocês. Primeiro ponto, tá? Por que a nossa alimentação é importante? Porque ela nos fornece energia. Por que ela nos fornece energia? Nós temos 3 grupos básicos: as proteínas, os carboidratos e os lipídios, que são as gorduras. As proteínas, elas envolvem as carnes, a clara do ovo. Então, ela é fundamental na nossa alimentação para a construção de muitas substâncias importantes no nosso corpo, como os músculos, como as nossas hemácias, como os nossos leucócitos, cabelo, unha, enfim, tá? Nós temos os carboidratos, que são a nossa principal fonte energética, tá? Principalmente a glicose, tá? Então, quando nós consumimos carboidrato, ele nos fornece glicose. A glicose, ela é a principal fonte de energia que nós temos. E quando a gente come um carboidrato, a gente ingere ele é convertido em glicose. Essa glicose reage com o oxigênio e produz gás carbônico, água e ATP. O que é ATP? O nome é bem grande. A gente chama adenosina trifosfato. Prof, o que é isso? É molécula que guarda energia. Então, essa ATP, que a gente usa como abreviação, ela é usada para a gente realizar tudo aquilo que a gente precisa. O nosso corpo funcionar, o nosso pensar, até o metabolismo digestivo dos alimentos que a gente ingere, tá? E nós temos os lipídios. Quem são esses lipídios? Os lipídios, eles são as gorduras que a gente ingere. Professora, mas é importante a gente ingerir gordura? Claro que é. Muito importante. Primeiro, nós temos a membrana celular, que é formada por fosfolipídio, tá? Então é muito importante. Nós temos, tá? Sobre os hormônios sexuais, que são a base de lipídio, colesterol, esteroide, tá? Nós temos o colesterol bom, o colesterol ruim. Então, as gorduras, elas são importantes sim. E diante disso, a professora vai falar um pouquinho da termoquímica para vocês. Professora, por que isso está relacionado com a termo? Por quê? Porque tudo aquilo que nós ingerimos no processo digestório envolve a termoquímica. Então, quando ocorre a quebra dos alimentos, precisa absorver energia, que é o processo endotérmico. Quando esses alimentos eles são quebrados, fracionados, absorvem energia. Quando eles vão formar outras substâncias, eles liberam energia. Então, o saldo energético é aquela energia que a gente tem para poder realizar as atividades que nós precisamos, tá? E o que acontece? Quando a gente consome menos energia do que a gente precisa, nós emagrecemos. Agora, quando a gente consome mais do que a gente precisa, nós engordamos. A gente engorda. Por quê? Porque aquela sobra de energia, ela é convertida em tecido adiposo pelos adipócitos, que são células específicas que fazem essa conversão, tá? Diante desse processo, tá? De sobra de energia, de falta de energia pelo processo endotérmico e exotérmico, a gente vai falar sobre a pirâmide alimentar, que é muito importante, que poucas pessoas conhecem a importância da pirâmide alimentar. Portanto, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou explicar a pirâmide, tá?
E daí, depois que eu terminar de explicar a pirâmide, eu vou falar o nome de alguns alunos e vocês vão ter que me responder, tá? Então, nós vamos trabalhar em uma técnica surpresa de perguntas e respostas, tá? Então, a pirâmide alimentar, ela é dada como uma base e conforme vai subindo nessa pirâmide, nós vamos diminuindo as porções. Então, a base da pirâmide é o que me dá uma porção maior de alimentação. Então, aqui na base da minha pirâmide, eu tenho os cereais, os pães, os tubérculos, as raízes e as massas. O que entra aqui? Os pães, as farinhas, batata, mandioca, que são raízes, tá? Massa, prof, o que é massa? A gente tem macarrão, tá? Massa, eu vou falar pastel, mas o pastel não frito, entendeu? Ele entra como massa, porque o pastel frito, a gente já engloba aí uma característica que envolve a massa e óleo e gordura, tá? Então, a gente precisa consumir desse grupo de 5 a 9 porções por dia, tá? Fracionadas. O que é porção fracionada? Devagar. Eu não vou comer 9 porções de pão na hora do café da manhã, entendeu? Depois, acima dessa base, nós temos uma divisão entre hortaliças e frutas, tá? As hortaliças de 4 a 5 porções, tá? Que envolve as verduras, os legumes, e a gente tem as frutas de 3 a 5 porções diárias, tá? Acima disso, reduzindo a quantidade de porção, nós temos o leite e os derivados, tá? Por exemplo, o leite, iogurte, entra no queijo, que ele é um derivado do leite, tá? Tudo aquilo que tem leite. O doce de leite, tá? Ele é um derivado do leite, mas ele entra onde? No açúcar, tá? Então, ó, olha aí. Então, o que a gente tem? Do lado do leite, eu tenho as leguminosas. O que são as leguminosas, prof? Feijão, tá? É um tipo de leguminosa, soja é um tipo de leguminosa. Então, essas leguminosas é uma porção, tá? Entre aqui, os leites derivados e as leguminosas, nós temos carnes e ovos, que são as proteínas, de 1 a 2 porções, tá? E no topo da pirâmide, são as nossas guloseimas. Como assim, prof? Tá? A gente tem óleos e gorduras, tá? Que envolve o azeite, envolve óleo normal, tá? É muito importante isso. Vocês entenderem sobre os óleos e as gorduras. Por quê? É importante? É importante. A gente precisa consumir, mas nada de exagero, tá? E aqui nós temos os açúcares e os doces. Quantas porções de açúcares e doces que a gente tem? De 1 a 2 porções. Eu posso comer muito? Não, tá? Óleo e gordura, 1 a 2 porções também. Então, ó, esse topo da pirâmide é o que a gente tem que consumir em menor quantidade, ok? Então, agora nós vamos iniciar. Primeiro, tá? Eloá, fala pra mim sobre o pão. O pão, ele está localizado em qual etapa da minha pirâmide alimentar? Na base, e você pode comer durante o dia de 5 a 9 porções. Muito bem. Agora, Isa, o queijo. Professor, o queijo está um pouco acima da metade da pirâmide, a 3 porções. 3 porções por dia. Muito bem. Ô Aisha, fala pra mim aonde que está localizado na pirâmide alimentar e quantas porções diárias a gente pode comer com segurança óleos e gorduras. O óleo está no topo da pirâmide em 1 ou 2 porções por dia. Muito bem. E nós temos ali na mesa um alimento que tem óleo,
que tá lá na base da pirâmide, qual que é? Qual que é? A manteiga, muito bem. Agora, Dani, fala pra mim sobre as frutas. As frutas, elas estão aonde na pirâmide alimentar? Um pouco acima da base e podemos comer de 3 a 5 porções por dia. Por dia, muito bem. E as frutas, eu posso comer a mesma fruta ou eu tenho que ter uma variedade de frutas? Uma variedade. Uma variedade, muito bem, porque senão excede a quantidade necessária, não é? Muito bem. Miguel, e sobre o chocolate? Aonde que ele está na base? Ele está no topo da pirâmide. Muito bem. Quantas porções por dia? 1 ou 2. 1 ou 2. Então significa o seguinte, vamos lá. Aqui na nossa mesa, nós temos chocolate, bis, e nós temos aquele bolo gostoso ali, não é? Isso significa que se a gente pode comer 1 a 2 porções por dia, eu posso comer um bis agora e eu posso comer um pedaço de bolo, certo? Certo. Eu já fiquei com 2 porções. Durante o dia eu vou poder comer mais doce? Não. De acordo com a pirâmide, não. Né? Professora, mas eu acho muito pouco. Você acha muito pouco? Então, eu sou suspeita em falar porque eu sou bem doceira, sabe? Eu também acho muito pouco, mas enfim, né? Pra gente manter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável e com a quantidade de energia suficiente pra gente conseguir manter as atividades, a pirâmide ela foi elaborada justamente para atender às nossas necessidades, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma variedade de frutas, tá? Então a gente tem a pitaia, o Daniel trouxe, como que é o nome dessa aqui? A temoia. A temoia, que é uma fruta bem exótica, eu particularmente gosto bastante. A gente Também. Tem outros né? nomes, né? Fruto do conde, pinha. Não, fruta conde é outra. É outra? É outra? É outra. Diz que tem uma variedade. Pra mim, né, eu gosto de todas, então assim, não tem diferença, tá? Então, o que que acontece? Nós trabalhamos a pirâmide alimentar, agora nós já sabemos a quantidade adequada de porções diárias que a gente precisa de cada tipo de alimento. Então, agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos desfrutar desses alimentos que nós temos aqui. Tudo bem? Então, para encerrar a nossa aula, nós vamos, né, tomar um café bem gostoso, conversando, discutindo sobre a nossa alimentação, tá? Fiquem com Deus. Beijo. Beijo, professora.